Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio aqui do PodCise. Pessoal, quero dar um recadinho para vocês antes da gente iniciar, para você deixar o seu gostei, se inscrever no canal, porque a gente vai trazer várias pessoas aqui do marketing, do mundo do empreendedorismo no digital. Então, comenta aqui embaixo o que você tá achando aqui dos episódios. E hoje estamos aqui com a Karen, social media maravilhosa. Tudo bem, Karen? Tudo bem, Daiane. Obrigada pela Imagina. oportunidade de estar aqui hoje. Imagina. Karen, eu quero saber o seguinte. Como que você chegou nesse mundo do digital, empreender aqui no digital, nessa profissão que é a social media? Conta um pouquinho da sua história. Então, a minha história, são duas histórias paralelas, né? E que no final entra no marketing digital, né? Então, eu vou contar uma, depois a outra, que elas vão se encontrar. Enfim, no ano de 2016, eu acho que foi isso, por um assunto que não tem nada a ver, né? Eu comecei a seguir nas redes sociais a Malu Perini, né? Por quê? Porque eu comecei a estudar a respeito de dieta low carb, queria fazer low carb e tudo mais. E aí achei no YouTube Malu Perini, comecei a seguir, aí vi que ela tinha perfil no Instagram, comecei no Instagram. Como uma coisa vai levando a outra, né? Aí, seguindo Malu Perini, em algum momento lá ela citou Lara Nesteruk. E aí conheci Lara Nesteruk, comecei a seguir Lara Nesteruk, né? E virei uma das Larettes. Um dia, Lara Nesteruk marca o @Ícaro de Carvalho, né? E eu não tinha assim, interesse nenhum em marketing digital, marketing, nada. Não era a minha praia. E comecei, né? A gente dá aquele cliquezinho ali no @, comecei a seguir o Ícaro. E os princípios dele, né, quando ele falava de família, apesar de fé não ser não bater, né, a fé, mas as opiniões dele a respeito de família, e eu vi assim, ele é um rapaz, para mim, né, com diferença de idade, mas eu via que aquilo que ele falava assim, fazia muito sentido, batia muito com aquilo que eu pensava. Aprendi muitas coisas com ele e comecei a seguir Ícaro de Carvalho. Ponto. Esse é uma história, uma parte da história. Aí é outra história, né? Eu casei muito nova, eu tenho 2 filhos que são adultos já. E em 2018 eu engravidei da minha terceira filha, que é a gente diz a temporona, né? Com uma diferença de idade que os irmãos poderiam ser pais dela, né? Sim. Muito grande. E quando eu engravidei da Gabriela, eu tive, assim, desde o positivo na mão, eu tinha tomado uma decisão. Por quê? Porque foi algo que eu fiz com os meus outros 2 filhos e eu não queria repetir com ela, que é não acompanhar o crescimento dela, a primeira infância dela. Então, eu tinha decidido que eu queria participar bem presente na vida dela. E eu tinha um emprego formal, né? Era carteira assinada, registrada, tudo mais. Mas eu decidi que eu não voltaria da licença maternidade. Inclusive, avisei, né, o meu chefe, meu ex-chefe, né, ele já sabia que eu não voltaria da licença maternidade e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu tinha, assim, muito firme, assim, esse desejo, então, de que eu não voltaria a trabalhar até que a Gabriela tivesse uns 3 ou 4 anos, né? Aí, depois, eu ia ver o que eu ia fazer. Só que aí tem um detalhe, né, Dai? Que os anos vão trabalhando contra, assim, né? Porque para você voltar para o mercado de trabalho depois que você tem uma certa idade e com criança pequena, né? E aí eu comecei, então, a associar aquilo que o Ícaro de Carvalho falava, né? Ele fala em muitos momentos para mulheres, né, que o digital dá liberdade para as mulheres, das mulheres terem a oportunidade de ficar com os filhos em casa. Então, esses valores que ele passa, né, esses princípios que ele passa, iam condizendo muito com a minha situação ali, né, com a minha realidade. E aí, nesse meio tempo, aí, eu trabalhei também como confeiteira, né, porque eu sou confeiteira, eu já tinha trabalhado com isso, tenho, né, formação e tudo mais.
E aí voltei, na verdade, né? Nesse período, então, que eu já tinha ganhado a Gabriela, que ela já tinha crescido um pouquinho, voltei com a confeitaria, né? Em casa, assim, fazendo em casa e tudo mais. Mas só que sabe quando uma coisa assim já deu pra você? Tipo assim, eu não queria mais ser confeiteira, né? E comecei a pensar assim, que habilidades eu tenho, né? O que eu consigo fazer? Aí eu já tinha estudado marketing digital para aplicar no meu perfil de confeitaria. Uhum. Esse perfil que eu tenho hoje, ele começou como um perfil de confeitaria e eu transicionei ele, né? Então eu mudei, teve um determinado período que eu arquivei todas as fotos de bolo que tinha lá, anunciei, a partir de hoje sou social media, né? Por quê? Porque dentre aquelas profissões que a gente pode trabalhar no online, qual eu me identifiquei mais, né? Com o de social media, por causa de algumas características minhas, da minha personalidade, que eu achei que encaixavam ali, né? E eu gostava de mexer com o meu perfil do Instagram, né? Eu sei que eu fazia um conteúdo bacana, assim, coisas que eu estava antenada, assim, o que estava acontecendo, né, nas redes sociais. E eu pensei, eu posso ajudar, porque eu estudei bastante para aplicar no meu, eu posso ajudar outras pessoas com esse conhecimento que eu tenho, né? E aí, a partir disso, então, casou, sabe? Essas duas histórias. O ter conhecido, né, alguém que trabalha com marketing digital e a minha necessidade, o meu desejo de ter um trabalho com... Porque, assim, ó, o que é o principal para mim hoje, em termos de profissão, independente de qualquer outra coisa, liberdade geográfica. Esse é o mais importante para mim, né? Uhum. Como aconteceu no mês de junho, que a gente fez uma viagem para a Argentina, a gente ficou 11 dias fora do Brasil e eu continuei trabalhando. Normal, assim, né? Deixei várias coisas agendadas, porque a profissão permite isso, mas, assim, as demandas de última hora que iam acontecendo, eu ia trabalhando, ia fazendo, né? Então, estar online, trabalhando de qualquer lugar do mundo, né? Isso para mim é bem importante. Uhum. Porque o meu marido, ele é autônomo, ele é empreendedor desde sempre. Então, ele está na profissão dele há 28 anos. Ele é representante comercial e ele viaja. O trabalho dele é viajar. Uhum. E muitas vezes eu vou junto com ele. Então, por isso que a liberdade geográfica para mim é importante, né? Ano passado, ele foi trabalhar no litoral de Santa Catarina, ele ficou 21 dias fora de casa. E eu pude ir junto com ele, entende? Se eu estivesse trabalhando no emprego formal, né, das 8 às 18, segunda, sexta, eu não conseguiria. Então são vários fatores assim que, né, foi agregando e resultou nessa nova profissão. Uhum. E antes de você ser confeiteira, você estava num trabalho que você falou que não voltava na licença maternidade, certo? Qual que era o seu trabalho? Eu era secretária de igreja. Secretária de igreja. Olha só. Uhum. Aqui mesmo na cidade? Não, eu em Francisco Beltrão. Faz um ano e pouquinho, em julho do ano passado, a gente mudou para Cascavel. Uhum. Né? Eu morei a minha vida inteira em Francisco Beltrão, que é aqui no Paraná. Uhum. E aí, há um ano atrás, a gente veio para cá por causa do trabalho dele, né? Entendi. E a gente veio para cá. Todas as suas clientes são aqui mesmo da cidade ou você atende cliente do mundo? Eu não tenho nenhuma cliente em Cascavel. Nenhum cliente, porque os meus clientes eu tenho homem e mulher, né? Eu não tenho nenhum aqui, são todos de fora. Eu tenho clientes na cidade de São Paulo, eu tenho clientes em Palotina, eu tenho cliente em Dionísio Cerqueira, que é Santa Catarina, eu tenho clientes em Francisco Beltrão, que é onde eu morava, né? Uhum. Então, assim, é bem espalhado, assim, aqui não tenho ainda. Interessante. E essa vontade de empreender foi algo que impulsionou do seu marido ou alguém na sua família já empreendeu desde cedo, assim? Ou você deu a louca? Então, na minha família, né, pai e mãe, assim, não tem um histórico de empreendedor, né? Minha mãe é professora, aposentada, então funcionária pública a vida inteira. E o meu pai, ele é engenheiro agrônomo, então trabalhava como engenheiro agrônomo, mas, assim, era uma empresa que ele era funcionário dessa empresa, prestava serviços e tudo mais. Já o meu marido, não. Ele já é... Os pais, né? O pai dele era empreendedor, era dono de restaurante. E aí, logo que a gente casou, tinha uns 2 anos de casado, ele começou a viajar.
e de certa forma é empreendedor porque ele tem uma empresa, ele presta serviço para outras empresas, né? Então, autônomo desde sempre. E quando a gente casou, há long time, há muitos anos atrás, ele sempre teve essa vontade de ter um negócio próprio. Eu lembro assim que um dos primeiros planos que a gente teve foi ter uma loja de roupas. E a gente chegou a ter essa loja de roupas. No ano de 2000, a gente abriu a loja, ficamos 1 ano e meio com a loja. Mas assim, a gente era novo, não sabia o que estava fazendo. A gente tinha um sonho, mas a gente não sabia o que estava fazendo, né? E aí foi que as coisas, né, não aconteceram. É aquela história, né? Tudo é experiência. Eu sei que se hoje eu abrisse essa loja, seria outra coisa, né? Mas na época o pensamento da gente não estava alinhado, assim, então não deu muito certo. Mas a gente sempre quis, assim, como casal, a gente sempre quis empreender. E aí, né, muitas coisas aconteceram no meio do caminho, mas a confeitaria veio depois também. Eu fui funcionária pública por 11 anos, aí também achei que... Porque assim, ó, o funcionalismo público te limita, né? Tanto em teto de recebimento, de salário e tudo mais. E você sabe que é aquilo ali, né? Você não vai passar daquilo. Então, eu tinha um chefe, ele era muito bacana. Ele falava isso pra mim, ele dizia assim, Karen, eu já tô aqui... Ele tava quase se aposentando na época, né? Ele dizia assim, Karen, eu já tô aqui 26 anos, 20 e tantos anos. Você é nova, ele falava para mim, né? Você é nova, sai daqui. E ele foi assim me incentivando que aquilo não era um lugar para mim, né? Então, aí quando eu saí desse emprego que era na prefeitura, lá em Francisco Beltrão, né? Que eu fui funcionária pública, né? Tinha o concurso, tudo, pedi exoneração. Aí é que eu fui trabalhar como confeiteira. E aí, né? Me capacitei, fiz cursos e tudo. E quando a minha filha entrou na faculdade, era faculdade particular, eu precisava de uma renda fixa, né, para ajudar ela com a faculdade e tudo mais, que aí que foi que eu fui trabalhar na igreja, né? Entendi. E aí eu fui trabalhar na igreja, fiquei 5 anos lá. E como social media hoje, qual que você diz que é o maior desafio, assim, para você? Hoje, o meu maior desafio como social media é a prospecção de clientes. É o que, assim, eu tenho mais dificuldade, assim. Gostaria de ter mais clientes, procurar mais clientes, e eu tenho um pouco de... É uma barreira, sabe? Com relação ao trabalho, o que precisa desenvolver no trabalho, o que eu não sei, eu busco aprender, né? Então, eu comecei, não tem nem 1 ano ainda, foi em dezembro do ano passado, quando eu tomei a decisão e falei que seria social media e anunciei para a família e amigos. Em janeiro, eu fiz o post oficial, né? E avisando e transicionando, dizendo, a partir de hoje, essa é a minha profissão, e esse é um perfil que vai falar de marketing digital, né? E quando eu comecei, tipo assim, eu sabia o mínimo do mínimo. Tinha horas, assim, que eu falava pro meu marido, eu dizia assim, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou fazer, entendeu? Porque aí diziam assim, estratégia e tal, que, né? Todo mundo fala, social media é o estrategista da conta e tal. Eu disse, tá, mas o que é fazer estratégia para uma conta? Eu não sei, sabe? Mas eu, tipo assim, fui aprendendo, desenvolvendo, né? Fui fazendo cursos. Aí veio a formação de social media, agora no mês de maio, que para mim, tipo assim, clareou. Agora, né? Agora eu sei o que eu tô fazendo, com muita segurança, né? Então... Foi um caminho, assim. E hoje, então, a minha maior dificuldade é essa, né? Pessoal, vamos colocar assim, né? Na profissão, a gente aprende. Tudo aprende. Né? Tem alguma coisa que eu não sei, tenho dificuldade, eu vou, aprendo, né? Pergunto. Então, tem a comunidade ali que ajuda. Tem coisas que você não precisa nem perguntar. Você só lendo a dúvida do outro, você consegue, né? Sanar a sua. E a gente vai embora, assim. E como que os primeiros clientes chegaram até você? Você foi atrás deles ou foi indicação? Como que foi? Porque você disse que tem muita dificuldade na prospecção. Isso. Então, a minha primeira cliente foi minha irmã. Sempre é, né? Sim. Um irmão, um parente. E eu falei pra ela, falei assim, eu vou começar a trabalhar como social media, você tem o teu perfil aqui, que é um perfil comercial. Você não precisa me pagar nada.
e eu quero começar mexendo aí no teu perfil, tal. E aí foi assim que a gente começou. Aí depois disso, eu comecei a prospectar clientes do meu marido, né? Então, como ele vende, eu comecei então a fazer essa prospecção 1 a 1 de clientes do meu marido e que realmente 2 clientes eu consegui que são clientes dele também, né? Legal. E aí, depois também fazendo o meu trabalho no meu perfil pessoal do Instagram, né? Chegaram outras pessoas, né? Que pedem como que é o trabalho, né? E a gente manda lá a proposta e tudo mais, faz reunião, conversa. E então, assim, um pouco que já eram conhecidos, um pouco indicação do meu próprio marido, né? E aí eu entrei em contato no 1 a 1. Outros vieram porque viram a minha conta, se interessaram e acabaram contratando serviço, né? Eu tenho clientes que vieram conhecer o meu trabalho no meu perfil e acabaram contratando meu serviço como social media. Ah, que legal. E hoje, assim, qual que foi o cliente que mais, assim, deu ticket, assim? Vamos falar de números, de dinheiro. Você falou assim, foi o meu melhor cliente. Olha, esse aqui eu amei trabalhar com ele, tanto na parte de dinheiro mesmo e quanto na parte de estratégia. Tudo fluiu bem. Você tem algum caso específico, assim, ou não? Então, como os meus clientes são todos clientes, assim, de pouco tempo de trabalho, né? Que, tipo assim, são clientes que eu comecei agora. Eu não tenho nenhum cliente de alto ticket ainda, né? Porque quando eu comecei, eu tinha essa ciência, sabe? Daí eu pensava assim, eu sou como uma estagiária numa empresa. O estagiário tá ali para aprender. Ele ganha aquele pouquinho porque ele precisa aprender. Mas ele vai, né? Evoluindo. Então, hoje eu me sinto segura para cobrar o quanto eu acho que meu trabalho vale, né? Então, ainda não cheguei nesse cliente de alto ticket, né? Por quê? Porque é um trabalho que começou recente. Mas os clientes que eu tenho hoje, né, são todos excelentes clientes. Eu gosto de trabalhar com todos. Não tem nenhum, assim, que eu diga, esse aqui eu podia dispensar porque está me incomodando. Não. Porque é engraçado isso, né? Cada um te ensina algo diferente. Eu tenho clientes que me entregaram a conta que eu acho que eles não sabem nem entrar na conta do Instagram deles, porque eu cuido tudo da conta, né? Dificuldade. Então, isso para mim é bom, porque me desperta que eu tenho que fazer acontecer, né? Eu tenho clientes que sabem exatamente o que querem. E aí a dificuldade é outra, eu ler a mente desse cliente. Né? Por quê? Porque a pessoa está pensando algo e eu tenho que descobrir o que ela está pensando, né? Sim. Então, assim, qual que é a expectativa? Porque muitas vezes eu falo, né? A pessoa me fala, eu dou aquele retorno, né? Diz, não era assim, então eu não entendi o que ela está querendo. Então, para mim, isso também é desafiador. Você fazer algo que tenha a cara, né, a voz daquele cliente, porque aquele cliente é um cliente ativo. É muito bom, porque são as contas que mais crescem, né? Conta de Instagram em que o dono da conta se posiciona e ali tem a cara dele na conta, são contas que mais crescem. Então, isso é muito bom. Você, como social media, vendo que aquela conta está crescendo, está dando resultado, né? Que o cliente te diz assim, olha, Karen, depois que você começou a trabalhar na minha conta, eu tô conseguindo mais clientes e tal. Então, assim, isso é muito satisfatório. Sim. Só que, por outro lado, também é desafiador, né? Você dá a cara de outra pessoa para aquele perfil, né? Esse é um ponto interessante que você falou, que eu acho que é a dificuldade da maioria do social media. Porque o que tem mesmo profissional é aquele profissional que faz post, coloca lá e fala assim, ok, tá tudo certo. Mas quando você vai pegando o jeito mesmo, e você passa mais tempo com o próprio dono da empresa ou o expert, você vai entendendo a comunicação dele, a forma com que ele pensa. Eu acredito que isso no início é bem comum de acontecer, mas com o tempo você vai pegando o jeito. Talvez o que mais difícil hoje para mim é fazer com que a pessoa se desenvolva. Como assim? Quando, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela entrou agora no digital, ou seja, ela tá no início ali. Então ela não sabe como passar um conteúdo mais em cima das dores, mais levar audiência para aquele caminho, mais influenciar, mais entrar lá e falar
um texto bonito, que flui, semelhante ao Ícaro de Carvalho, algo nesse sentido. Então, o mais difícil para mim hoje é fazer com que ela se desenvolva, assim. Tanto é que eu falo para elas o seguinte, eu quero que vocês gravam bastante vídeo, porque essas gravações ruins estão construindo algo que a gente vai usar lá na frente. Porque é normal, tipo, é normal mesmo. Você, o primeiro vídeo, você vai fazer, oi, gente. Tudo bem, meu nome é Daiane. Então, depois de um tempo, você vai construindo aquilo e você vai pegando mais força. A gente tá com pressa, né? Afinal, o digital não para. Um dia é igual a 2 dias. Um dia normal é igual a 2 dias no digital. Então, pra mim, essa é a mais dificuldade, assim. Mas com o tempo, a gente vai pegando até mesmo o jeitinho do cliente, vai se encontrando, assim. Nessa profissão que você disse de social media, você mais gosta é de viajar com o seu marido. Qual que é o segundo ponto? O que eu mais gosto da social media? Então, o meu relacionamento com o digital não começou agora, né? Então, assim, eu sou do tempo que a gente fazia curso de informática. A gente ia na escola de informática para aprender a mexer no Windows, no Excel, essas coisas, né? Então, eu fiz esse curso, né? Logo que surgiu, assim, computador nas empresas, entende? Aquele de digitar. Isso, bem esse aí. E aí, quando eu trabalhei na prefeitura também, eu trabalhava num cargo que era, tipo assim, coladinho com o TI, né? Então, a minha função lá mexia muito, assim, com a questão de programação e tudo mais. E aí, quando começaram a vir os computadores para dentro de casa, né? Ano de 2004, 2005, é quando popularizou, né? Que as pessoas começaram a ter computador em casa. Antes não, era só a empresa que tinha, né? E a gente também comprou computador, né? Também tinha computador. E aí apareceram redes sociais, que era Orkut, né? Eu era muito ativa em comunidade do Orkut. Fiz blog, então cheguei a escrever em blog. Uma vez eu fiz um... pessoal, outra vez eu fiz um que falava de dieta, outra vez eu fiz um que falava, sabe assim? Então fui mudando. E então, esse conviver com o digital foi algo que na minha vida foi amadurecendo, né? E aí, então, porque é prazeroso. É prazeroso você estar numa rede social, é gostoso você estar ali. É onde as pessoas vão, geralmente, para esparecer, ter um entretenimento. Então, você trabalhar com isso é prazeroso. Eu acho que esse é o segundo ponto, entende? Eu gosto de estar ali, né? Então, eu acho que assim, é um ponto bem positivo na profissão, né? A gente fica o dia inteiro na rede social trabalhando. Olha que delícia! Sim, é um ponto assim que você me lembrou bastante. Eu também gosto de estar ali ativa, apesar de que às vezes eu perco um pouco o controle, né? Que vira um turbulhão. Agora temos o podcast, temos os lançamentos, suporte, coprodução, é muita coisa. Eu gosto de estar ali. Eu até brinco com meu marido que eu vou virar expert porque a gente ainda já passa a construir isso. Porque eu passo a entender um outro lado da moeda que eu não tinha acesso. A gente está o tempo todo aqui treinando expert, especialista, fazendo treino de pitch, treino de roteiro, pedindo criativo, pedindo isso, pedindo aquilo. Então, quando a gente passa a entender esse outro lado, talvez facilite e acelere o processo de crescimento. A gente vai mais rápido. Por quê? Porque daí eu sei... Falar, olha, isso aqui funcionou comigo, olha, isso aqui funcionou, isso aqui vai dar certo, esse exemplo aqui está mais claro. Porque muita gente vem para o digital, eu já até mencionei isso no podcast anterior, que a gente vem com uma linguagem técnica. Às vezes a gente vem com um posicionamento de advogado, médico, falando termos difíceis, que as pessoas não entendem. E esse está sendo o meu maior aprendizado ultimamente, que é da própria comunicação. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que significa. As pessoas não sabem. Eu fiquei chocada, porque quanto mais a gente tá aqui, entrando na formação, lendo livro, consumindo conteúdo,
Parece que a gente sabe menos sobre o próximo, porque a gente pega muitos públicos diferentes. Eu lido com o público de marketing, eu lido com o público de artesã, já lidei com o público só homem, que é outra cabeça, que pensa de uma forma muito diferente da mulher. E é complicado, porque a gente precisa se colocar no lugar deles, principalmente por uma social media. Né? Então, eu passo a estudar o público homem, daí eu paro para analisar meu marido, eu falo, ok, é mais ou menos assim. Que nem esses tempos atrás, não sei se foi você que me mandou uma pergunta na caixinha sobre roupa de homem. Acho que não foi você. Não tô lembrada. Sobre vestuário. Aí eu até comentei com meu marido, falei pra ele, olha, como que a gente gera conteúdo pra homem que compra calça jeans? Pode ser que foi, porque eu tenho 2 clientes que são loja de roupa masculina, então pode ser que eu tenha te mandado nisso. Eu mandado pergunta a respeito disso. Aí eu pensei, até falei pra ele, como que você vai comprar sua calça jeans? Aí ele fala assim, eu não passo por aquele processo, acho que eu vou dar uma olhada ali, comprar uma calça jeans. Não, essa eu não quero. Não, essa é um pouco azul, essa é isso, essa é aquilo. Não, eu só pego o meu carro, vou lá, compro e volto embora. Eu vou direto. Então, são 2 pessoas diferentes. A mulher, ela faz toda aquela parte de, tipo uma viagem para comprar um produto. Então, o conteúdo para a mulher já é mais sentimental. O homem não, é mais técnico. Ele vai lá, faz e volta. Ele vai lá, faz e volta. Lá faz e volta. Não mistura as estações. Exatamente, não mistura as estações. Então, por esse passo na comunicação, a gente acaba deixando mais técnico. E principalmente quando você lida com os 2 ao mesmo tempo, se torna um pouquinho mais desafiador. Por quê? Porque você tem que manter em equilíbrio essa comunicação. Você entende que o homem, a partir do momento que ele olha, eu gostei desse cara, eu vou comprar o curso dele, pronto, fechou. Sim. E a mulher não, ela fala assim, não sei, eu vou procurar, talvez eu ache uma outra pessoa, olha, essa é um pouco mais interessante. Não me identifiquei com ela, vou lá naquela outra. Então, são 2 universos diferentes, assim. Pra quem tá no digital, isso aprende muito na prática ou você acha que dá pra aprender assim em curso, informação e tal? Eu acho assim que cursos e formações são necessários. Eu acho que uma coisa não anula a outra, entende? Sim. Então, você precisa ter aquela formação técnica. Eu acho que o curso, ele encurta caminho, né? Encurta muito caminho. Então, se você tem um curso, tem uma formação, né? Se você tem aquilo ali catalogado, né? Começa por aqui, vai aqui e tal, você vai de A, B a C mais rápido. Só que também só a teoria não funciona, porque tem coisas que você vai aplicar e você vai ter que sentir na prática, né? Como que vai funcionar. Então, assim, depende do teu cliente, depende do teu público, depende de N fatores se isso vai dar certo ou não vai dar certo, entendeu? Então, a prática também é essencial, né? Então, conforme você vai caminhando, aquilo vai te certificando, né? Ou vai te dando a certeza de que aquela teoria funciona ou não. Então, pode funcionar para um determinado nicho, segmento, para outra coisa vai funcionar, né? Então, eu acho que uma coisa não anula a outra, as 2 se complementam. Esses dias eu vi uma social media se posicionando o seguinte, que ela falou na cabeça dela, nos valores dela, ela disse o seguinte, que não acha necessário postar todos os dias. Afinal, podemos cansar a audiência. Você concorda com isso? Porque depois eu falo o que eu acho. Então, eu acho assim, depende do cliente. Depende muito. Eu já ouvi assim, eu tenho uma conta que eu gerencio, que ela é bem engessadinha. É de uma franquia. Então, vem do marketing da franquia tudo que pode, o que não pode e tal. E uma das regras é que você não pode postar mais do que uma vez ao dia. Só pode postar uma vez ao dia. Essa é a regra da franquia. Eu conheço empresas que funcionam de venda online, que funcionam muito bem, obrigado, postando até 10 vezes ao dia produtos, tá? Aí tem toda a estratégia
estratégia, dinâmica, os stories bombam, funcionam muito. Tem a empresária que é influencer da própria marca. Então, tem, tipo assim, tudo funcionando redondinho. E posta até 10 vezes ao dia. Então, qual que tá certo? Depende da estratégia e daquilo que a empresa... qual é o objetivo daquela empresa, né? Não precisa postar todo dia? Depende. Se o expert, especialista, a empresa, enfim, não tem tanto conteúdo assim, daí você vai ficar só enchendo... Porque eu acredito muito em conteúdo de valor. Sim. Coisas assim que você vai digitar no Google e que a pessoa encontra ali, não vejo sentido postar por postar, entendeu? Só que é aquela história também, o resultado. Posta menos, com certeza o crescimento é mais lento e o resultado é menor, não tenha dúvidas. Então, qual é o seu objetivo com essa conta? Né? É estar presente? Porque tem empresas que querem estar presente porque tem que estar. Mas não querem fazer um trabalho com Instagram, entendeu? Tudo bem, não precisa postar todo dia, tá tudo certo. Então, o que você vai conseguir com isso? É esse resultado. É meio matemático, assim, certas coisas, né? Agora, se eu quero ter uma presença forte, né? Se eu quero ter milhares de seguidores. E depende muito, assim, eu enxergo e vejo, do nicho que você trabalha, do segmento que você trabalha. Se você é uma empresa local, né? Eu tenho uma padaria aqui, né, nesse bairro que você mora, e eu consigo atender. Eu sei que não vai vir lá do outro lado da cidade alguém aqui nessa minha padaria para comprar um produto que eu vendo. Então, qual é o objetivo desse meu perfil profissional no Instagram? Entende? Aí eu vou usar a estratégia. Eu preciso postar todo dia? Talvez não, talvez sim, não sei. Vamos testando, né? Porque vai muito de testar. Entendi. Então, o professor Poli, que fala na formação, né? Tudo em marketing digital depende. Né? E é isso, depende. Eu achei bem interessante porque você me lembrou de um caso que eu já lido e eu gosto, pessoal, desses nichos menores que a gente fala assim, isso nem existe. Ninguém nunca parou para pensar que existe, mas existe. Eu trabalho com esses nichos. Então, se a pessoa, claro que alguns dentro dessa bolha aqui, se você falar 1h30, a audiência passa a dominar o assunto por completo. Porque não tem muito o que falar, é aquilo ali. Agora, se você vai para um outro assunto que é mais complexo e ainda assim é um nicho pequeno, você consegue extrair mais conteúdo. Perguntei até para você se faz sentido postar todos os dias. Por quê? Porque na minha visão, quando a gente vê os players postando, tem muita gente grande que posta até 2 vezes por dia. E eu apresento o que para os meus clientes? Eu falo, olha, vai ser uma postagem por dia, de segunda a sábado, depende muito da pessoa e do nicho, claro, da proposta. De segunda a sábado, no entanto, eu coloco 2. Por quê? Porque se eu quero alcançar mais pessoas, eu coloco um Reels também, simultaneamente. Eu tenho um horário preferido ali que eu vejo que funciona bem para os clientes. Então, eu coloco ali, ou seja, eu já estou entregando algo a mais para o meu cliente. E assim eu vou entendendo o que está acontecendo. Tanto é que para alguns nichos funciona tão bem hashtag e para outros não funcionam tão bem. Tipo assim, todo mundo tá cansado, assim. Então, por isso que eu te perguntei. Mas você me lembrou, por exemplo, de uma indústria de sabão em pedra, por exemplo. Eles querem estar no digital, querem estar no Instagram, mas não faz tanto sentido postar todos os dias. Exato. Talvez seja... Porque o cliente dele não vai estar lá... eu quero pesquisar sobre um sabão em pedra, vou olhar no Instagram. Não, mas ele tem que estar. Ele tem que estar, né? Então, essa pessoa, talvez, essa empresa não precise realmente postar todos os dias. Mas postar ali umas 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, seria bem interessante, assim. E principalmente quando se trata de uma indústria que está há muito tempo no mercado, eu diria até mesmo que o Instagram nem é para ela, assim. Talvez seja mais por, vou salvar meu arroba ali, vou dizer que eu existo, vai que alguém queira marcar o sabão, fazer o elogio e tal.
Vou estar no Google, meu foco é no Google, meu foco é, por exemplo, também no Facebook, porque tem muitas donas de casa no Facebook, e essas pessoas vão me buscar ali. Então, depende muito do contexto da empresa e das circunstâncias ali, né? Então, por isso que eu te perguntei essa do postar todos os dias. Mas tem gente que leva isso como se fosse, nossa, não, é todos os dias. Ou, não, eu não vou postar porque isso tá errado. Não existe certo e nem errado no digital. Eu acho que a gente precisa entender a situação, né? Existe momentos da empresa, existe o nicho da empresa, quem quer o público, e daí sim você vai passar a entender, a compreender todo o contexto que ela está aplicado, né? Então, isso é um pouco desafiador. Por isso que eu gosto mesmo de pegar vários nichos diferentes para a gente entender quais são as diferenças entre eles. E a gente, olha, isso aí funcionou super bem, esse aqui não funcionou. E é interessante quando a gente começa a trabalhar. Eu, por exemplo, o meu trabalho como social media não é um trabalho nichado, então eu tenho vários segmentos ali que eu atendo, né? E aí você percebe assim muito nítido o que dá certo para determinado segmento, né? Então, eu trabalho com empresas que trabalham com gastronomia, com comida, né? E aí não adianta também, porque assim, ó, os melhores horários para postar. Quem trabalha com o Instagram sabe, os melhores horários para postar é Reels à noite. Tá. A empresa fecha às 19 horas. Como é que eu vou postar um negócio gerando desejo para o público se a empresa está fechada nesse horário? Nesse horário já não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, são detalhezinhos que a gente tem que ir pegando, né? Sim. E principalmente agora para a empresa alimentícia, que você falou, restaurante, essas empresas elas podem falar mais do alimento. Eu acho que elas têm um pouco de medo de falar com aquela objeção de que, não, se eu falar muito eu vou perder venda. Não vai. Isso não vai acontecer. Você só vai gerar mais vendas. Esse é o objetivo. Então, quanto mais ela postar ali, principalmente nos horários que batem a fome. Tipo, isso. Entre as 10h30, meio-dia. Se é uma cafeteria, depois do almoço a gente sempre quer um docinho. Exato. Se é um café, a gente já procura pela manhã. Então, tem horários que a gente não busca café e tem horários que a gente busca comida. Ou seja, a gente precisa entender como que funciona a cabeça do cliente, o comportamento dele, para a gente entrar de forma estratégica. Até mesmo, é algo interessante que quando a gente fazia tráfego para delivery, essas coisas, restaurante, porque a gente já fez negócio local, a gente só ativava anúncio naquele momento que a pessoa sente mais fome. Porque a partir do momento que eu entro no iFood e busco alguma coisa ali, quanto mais eu vejo, mais fome eu sinto. Isso acontece bastante. É assim que é. Quanto mais vejo, mais fome eu sinto e só vai crescendo. Aí eu saio do iFood, tudo bem, eu vou pro Facebook, eu vejo anúncio. Eu vou pro Instagram, eu vejo anúncio. Em algum momento, ou eu vou ter que sair da minha cadeira e comer alguma coisa, ou eu vou ter que pedir. Então, horários estratégicos, é entender como que funciona a pessoa que está do outro lado, pra gente conseguir aumentar as vendas do cliente, né? É um universo, né, Dai? Porque você tem que entender a dor, gerar o desejo, tá ali na hora certa para aquele clique, né? Então, assim, é bastante coisa envolvida. Eu para mim, o universo do marketing, né? Porque a gente fala marketing digital porque a gente está usando de plataformas no digital e tudo mais, né? Mas o marketing é apaixonante. Eu estou apaixonada desde que eu comecei a trabalhar com marketing. É muito. E como que você lida com a escrita? Assim, você aprendeu com alguém ou você foi construindo esqueci a palavra agora, mas você foi construindo essa habilidade dentro do social media? Então, eu sempre gostei muito de ler, né? Então, eu fui estimulada quando criança, eu acho que isso é uma grande vantagem, né? Eu lembro até hoje, acho que foi na primeira série, né? No primeiro aninho, os primeiros livros que eu li. Marcelo Martelo Marmelo era um dos livros e o outro era A Sementinha Bailarina. Eu lembro, assim, nitidamente desses livros. Aí, ali na adolescência,
Coleção Vagalume, o que eu tive acesso, eu li muito. Sempre gostei muito de ler. No ensino médio ali, quando começam a ensinar que a gente tem que ler Machado de Assis, José de Alencar, não, li esses livros todos, li. Você leu? Li vários. Li Dom Casmurro, li A Senhora, li... Agora não vou lembrar, mas li vários livros de literatura brasileira. E aí, depois chegaram os filhos, a gente diminui bastante, né, a leitura. Então, eu sempre tive muita facilidade para escrever, sempre fui uma boa aluna de redação, né? Porque eu gostava de ler, lia bastante, e isso ajuda o vocabulário. Só que daí o que acontece? Você vem para o marketing, que não tem nada a ver, né? Mas você precisa saber conjugação verbal, você precisa saber construção e tudo mais. E aí eu vi que eu tinha dificuldade na escrita, porque eu achava que eu tinha facilidade, né? Entendi. Aí quando você começa a fazer textos que você precisa que esse texto lá no final resulte numa venda, né? Porque o objetivo final, a verdade nua e crua é essa. Quando a gente tá fazendo marketing, você quer que aquilo resulte em vendas, em clientes, em pacientes, sei lá, né? O que é mas é dinheiro no bolso do cliente e do seu também, né? Sim. E aí eu percebi que eu tinha muita dificuldade. Então, assim, ó, estudando técnicas de copy, assistindo lives e tal. Eu não tenho formação em copy, né? Não tenho nenhum curso de copy. E vou, tipo assim, testando e errando e tentando acertar e fazendo, entendeu? Hoje eu não tenho, eu gostaria de ampliar a equipe. Hoje é uma eu presa, né? É só eu que faço tudo para os meus clientes, né? Desde design, copy, tudo. Edição de vídeo, tudo. Social media que faz tudo. Mas gostaria muito de ter um profissional de copy, que é muito diferente. Alguém que tenha técnica, né? De postagem, né? De gerar desejo. Então, eu acho fascinante isso. Mas, por enquanto, hoje eu tenho feito, né? Para o meu perfil, para os meus clientes, com bastante dificuldade, preciso admitir. Porque... O que acontece? Às vezes o leigo lê, nossa, tá bem legal. Mas a gente que sabe, a gente olha aquilo e diz, não tá bom esse negócio. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar bastante isso aqui. Qual que é o seu temperamento? Eu sou melancólica. Melancólica? Melancólica. Mas eu tenho um pouco de sanguíneo. Eu já vi gente dizendo assim que... isso você só tem um e tal. Mas eu tenho bastante sanguíneo, mas assim, o que é de com força mesmo é melancólico. Então, até agora que você falou, aqui em casa existe essa pessoa. Meu marido e minha cunhada, eles não têm um temperamento específico. Por mais que as pessoas tentem colocar eles dentro da caixinha, não tem. Um dia meu marido está mais melancólico, no outro dia ele está mais sanguíneo. Se fosse mulher, a gente dizia que eram as fases da lua, né? O ciclo menstrual. No outro dia ele está fleumático, então é mais difícil e, de fato, ele já fez vários e vários testes. E o que acontece quando a gente tem um temperamento ali, a gente tem um segundo temperamento. E o segundo temperamento influencia. Tanto é que você vai ver vez ou outra eu falando que eu sou 99% sanguínea e 1% colérica. Quando você falou que é melancólica, eu falei, cara, ela se comunica muito bem. Porque a melancólica, ela tá, né, tipo, ela não gosta muito de encontrar pessoas. Então, já te interrompi, né? Vou falar. Eu descobri esse negócio de temperamento há muitos anos. Quando eu tinha uns 21, 22 anos. Hoje eu tenho 46, fiz aniversário semana passada, né? Eu descobri que existiam os temperamentos. E eu descobri que eu era melancólica. E assim, fazia todo sentido eu ser melancólica pelo histórico, eu me conhecendo, eu sabendo como eu sou melancólica, sabe? Eu sou daquelas... Gente, eu fico o dia inteiro sozinha, em silêncio, sem problema nenhum. Eu não coloco uma musiquinha no rádio para ouvir. Silêncio, assim, sabe? Eu com meu mundinho, de boa, sabe? Eu tenho uma tendência a ver o lado ruim das coisas, o lado negativo, tudo que pode dar errado eu penso primeiro, sabe? Então isso é muito do temperamento. Só que, como eu descobri muito cedo
que isso é o meu temperamento, que as coisas não são assim, é o meu temperamento que puxa para essa realidade, eu fui trabalhando. Então, assim, a timidez, que era um negócio muito forte em mim, muito forte, eu, assim, ó, tinha dia, de tão melancólica que eu sou, tinha dias que eu chorava que eu não queria ser daquele jeito. Então, eu chorava, eu não quero ser assim, isso é ruim, porque é muito difícil você ser tímido. Eu acho muito difícil ser tímido, sabe? Você tem medo, assim, você tem medo do que vai dar errado, você tem medo da vergonha que você vai passar, sabe? Aí você vai se bloqueando, e você vai deixando de fazer coisas, e às vezes acontecer coisas muito legais por causa desse medo, dessa timidez que vai te bloqueando. Então, eu fui trabalhando isso. E aí eu fui desenvolvendo, eu acredito que eu fui desenvolvendo esse lado sanguíneo, que foi o que veio. Foi o que veio junto, entendeu? Então, assim, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de comunicação, de conversar, sabe, assim, de me expressar, de passar vergonha, de dar a cara a tapa. Mas foi um negócio trabalhado, bem trabalhado. Você disse que descobriu com 20 e poucos, e hoje você tem 46. Então, você passou anos... Sim, anos. Se esculpindo ali, anos se fazendo cobrança, anos entendendo você e como que você podia melhorar. Isso é interessante, por quê? Porque às vezes a gente fala assim, eu sou sanguínea. Ai, não, se eu sou sanguínea eu não posso melhorar, eu não posso... ser melhor, buscar mais conhecimento, esse tipo de coisa. E na verdade é o contrário. Quando você descobre, você fala assim, ok, eu tenho meus pontos negativos. Agora eu vou em busca dos meus, que são os positivos. Eu vou extrair eles de mim. E isso é o ponto. Essa é a chave. É entender que você consegue não mudar seu temperamento, mas você consegue ser treinável. Eu vejo assim muito isso, que para mim um fator muito importante na minha vida é a questão do autoconhecimento. Saber quem eu sou, que eu sou desse jeito, que tudo bem ser assim. Então, o que é bom nesse meu lado de ser assim e o que é ruim que eu não quero mais e que eu vou ter que trabalhar. E esse trabalhar... É o tal de sair da zona de conforto, que, gente, todo dia a gente ouve isso, né? É difícil, é trabalhoso, sabe? Precisa de empenho, não é na primeira, na segunda, na terceira, é muitos anos. Mas a gente consegue melhorar, né, certas situações. Então, essa questão de temperamento mesmo, muita coisa eu consegui mudar, melhorar. E tem coisas que tudo bem ser assim. Então, por exemplo, assim, é muito raro você ver eu explodindo com alguém, sabe? Ou falando algo assim para alguém no momento de raiva e tal. Já aconteceu? Já, mas tipo assim, dá para contar? Em todos esses anos de vida, dá para contar nos dedos da mão. E você, como sanguínea, tem certeza que já explodiu muitas vezes e depois chora arrependida. Por que eu fui fazer isso e tal, né? Então, é a gente se conhecer e ver que tem pontos positivos, tem pontos negativos, o que não está bom a gente desenvolve, procura melhorar e viver é isso. Acredito que seja. Tanto é que você falou agora que a sanguínea explode muito. E eu tô com os dois que explodem muito, porque é o colérica, né, e o sanguínea. E eu sou uma bomba 24 horas. Sim, tá só o tic-tac, tic-tac. Se cutucar, eu explodo. Então... Isso é tanto a gente brinca que o nosso propósito do sanguíneo é amadurecer, é ser um pouco mais sério. Mas no final das contas, tudo leva para essa nossa naturalidade, que é ser mais risonho, mais aberto, chegar... a gente é o terror do melancólico. A minha irmã é melancólica, então talvez eu seja o terror dela. E tem outras pessoas que são 150% melancólico, que a gente acaba trabalhando. Mas é interessante que como a partir do momento que a gente entende todos os temperamentos, as próprias pessoas e o autoconhecimento, a gente passa a lidar até mesmo com a nossa família, com nossos amigos ou com nossos filhos de uma forma diferente. Porque você vai, né? Olha, meu filho é tal. Então, eu vou lidar com ele dessa jeito. E eu acho, assim, que a gente tem condições de... Eu sempre... Várias pessoas já me ouviram falar isso, né? Que se você descobre os temperamentos e a linguagem do amor,
você vive em harmonia com todos, né? Mas se você quiser também, né? Porque tem gente que, não quero nem saber e dane-se o outro, né? Mas quando você entende como que o outro expressa amor e como o outro recebe amor, você se sente muito amado, né? E você tem condição de demonstrar o amor da forma correta. E com os temperamentos a mesma coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? O André, que é o mais velho, é melancólico, assim como eu, né? E a Júlia, que é a do meio, é fleumática, como o pai. E agora tem a Gabriela, que veio para abalar as estruturas. Eu ainda não defini se ela é colérica ou sanguínea. Eu acho que ela é sanguínea. A minha mãe diz que ela é colérica, mas é um desses dois aí. É um desses dois. Então, pense numa casa que só tinha, né, melancólico e fleumático, tudo na paz. Chega uma, né, o Tasmania lá, assim. Que ela gosta de gente, ela gosta de pessoas, ela faz barulho, ela tá bagunçado. E assim, sabe? Então, às vezes a gente, né... Eu melancólico, meu marido fleumático, a gente só quer ficar sentado no sofá. E ela, vamos! Então a gente... você compreender que é a natureza. E ela não tem nem 4 anos, vai fazer mês que vem aniversário, né? Então você vê que uma criancinha com 4 anos já expressa o seu temperamento e muito bem expressado, entendeu? E com relação à linguagem do amor é a mesma coisa. Eu vejo assim que poupa até anos de terapia, né? Verdade. Porque, assim, eu vou dar o exemplo dos meus pais. Os meus pais, eu não tive aquela... Hoje eu falo assim pros meus filhos, cada vez que a gente beija, abraça, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A gente tem o hábito de falar que ama, né? Mas eu não tive isso na casa dos meus pais. A gente não tinha o costume, assim, deles falarem que amavam, nem eles pra mim, nem eu pra eles e tal. Quando eu descobri que existia 5 linguagens do amor, a linguagem de amor dos meus pais, o meu pai é tempo de qualidade e minha mãe é presentes. E aí, quando eu era adolescente, porque todo adolescente acha que não é amado, né? Todo adolescente acha isso. E aí, quando eu descobri que existia essa tal de linguagem do amor, e eu comecei a lembrar de como meu pai brincava com a gente. Era o pai que corrigia a tarefa, que sentava, olhava os cadernos, que estudava para a prova. O pai fazia pipa, o pai levava para brincar no parquinho, o pai levava andar de bicicleta. O pai rolava no chão com os brinquedos, com a gente, fazia cavalinho. Tempo de qualidade. Comecei a lembrar da minha infância, falei assim, putz, meu pai me ama muito. Mas ele nunca me disse que me amava. Agora, e ainda bem que palavras de afirmação não é uma linguagem de amor, para mim não é importante. Se fosse, ele teria errado por não falar, né? Sim. Então seria mais difícil. E o meu é prestação de serviço. Então, se você for na minha casa, vai ter mesa posta, vai ter janta especial, vai ter tudo preparado. Eu trabalhei o dia inteiro porque você foi na minha casa. Porque atos de serviço é a minha linguagem do amor, né? A minha mãe é presentes, então tudo que eu pedi pra minha mãe, até hoje o que eu pedi pra minha mãe, ela vai dar um jeito de me dar o presente que eu quero, entendeu? Porque a linguagem de amor dela é essa. Então, quando você descobre essas coisas, você descobre o temperamento das pessoas, gente, isso facilita a vida da gente. E significa o seguinte, eu vou tirar uma dúvida com você agora. Se a sua é atos de serviço, e se você vai fazer isso pro próximo, se eu for fazer isso pra você, eu vou estar te agradando ou não? Depende. É isso que eu quero saber. Sim. Por exemplo, o meu marido, ele é bastante palavras de afirmação e toque físico, né? Então, ele fica várias vezes assim, pega, abraça, beija, eu te amo, que linda, que cheirosa, que não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque a linguagem do amor dele é como ele expressa. Quando ele levanta e diz assim, hoje eu lavo a louça, pra mim, é um eu te amo muito maior do que quando ele diz eu te amo. Porque, pra mim, atos de serviço é minha linguagem do amor. Então, é o que você... A linguagem de amor é o que você faz pela pessoa... E a forma que eu recebo. E a forma que você recebe. Também. Entendi. Também. Agora ficou mais claro. Achei que seria diferente. Porque, por exemplo, uma pessoa que a linguagem dela é presente e você chega lá com as mãos vazias, ela vai ficar muito chateada. Se você não deu um presente pra ela. E esse presente pode ser, tipo assim, qualquer coisa, mas que lembrou, né?
quem é o toque físico, no dia do aniversário, por exemplo, você tem que ir lá dar um abraço. Porque ela vai se sentir amada, que você foi lá e abraçou ela. Então, é muito interessante, é muito interessante. Você faz esses testes com os seus clientes para você avaliar como que você pode agradar eles, ou até mesmo para você ver o seguinte, que o fleumático ou melancólico vai sentir mais dificuldade em gerar conteúdo e aparecer mais. Já a sanguínea não, você tem que mandar ela ficar um pouquinho quieta, ela tem que ter um roteiro. Eu nunca fiz, mas agora você me deu uma brilhante ideia, porque vou começar a fazer. Eu percebo isso nele, sabe? Então, eu percebo o temperamento, eu percebo a forma... Já na primeira reunião de briefing, você já percebe como é que eles são, né? Mas eu nunca tinha feito, assim, de teste mesmo, assim, de ter anotação ali. A gente, claro, eu procuro, né, desenvolver aquilo conforme a expectativa do cliente. Procuro, né? Mas eu acho que um teste desse ia encurtar caminho, hein? Então, eu faço isso com os especialistas aqui e eu faço também com meus clientes, até mesmo para mim entender como que funciona a cabeça, que nem você estava falando assim, às vezes não entendi o que ele diz, o que ele quis dizer. Vai facilitar, por quê? Porque a partir do momento que a sanguínea, ela é fácil de agradar, né? Não é tão difícil. Já o melancólico, ele é muito mais organizado, ele tem um cuidado com o português, ele é extremamente cuidadoso, então você vai entender... E sistemático, né? Não pode sair nada da casinha ali. Você vai entendendo como lidar com uma forma diferente, que nem tem a colérica também, que é um pouco mais... Ela é explosiva, só que quando ela pega ranço, ela não desapega mais também, né? Então a gente vai aprendendo a lidar. E às vezes, por exemplo, quando a linguagem... Vamos agora para a linguagem do amor. A linguagem do amor é presente... Às vezes a pessoa quer te dar uma desculpa e ela não vai te falar assim, desculpa. Ela vai fazer o quê? Ela vai te mandar um bolinho ali do iFood. Eu vou mandar um bolinho aí pra você. É um pedido de desculpa, mas não, pra mim talvez não seja, mas se a gente entender como que funciona a cabeça do cliente, vai falar, é um pedido de desculpa. Então vai facilitar ali o relacionamento. Ok, agora a gente pode seguir em frente. Vai facilitar, né? Não, faz todo sentido. E eu deixo, inclusive, escrito. Eu falo assim, olha, eu explico para a pessoa, você tem mais facilidade para fazer tal coisa, né? Você vai se sentir mais facilidade para fazer isso. Tanto é que eu já peguei alguns clientes que eles são muito fechados, assim, a ponto de gerar conteúdo. Por quê? Que daí a gente pede ali, olha, vamos fazer uns stories hoje? Você tá viajando, você foi pro Rio de Janeiro, você vai para um treinamento... vamos aparecer ali e falar assim, oi pessoal, olha, a gente tá aqui, não sei o quê. E as pessoas tão fechada, mas tão fechada a ponto de não conseguir. Ela parece que tá num círculo de frustração ali. Ela se cobra, aí ela vê que não consegue sair do lugar, aí às vezes ela acha que é a social media, mas não é a social media, é a forma com que ela está vendo a situação, é o temperamento dela, a personalidade. E ela não entendeu ainda. E ela não se sente bem ali. Ela tá tentando fazer algo que todo mundo tá fazendo, mas não é muito. Eu acho, com relação à rede social, eu acho que é isso, sabe? Você descobrir qual é a fórmula que dá certo para você, né? Conforme o temperamento, né? Então, tem pessoas que vão se sair muito bem fazendo live, fazendo reels falando, né? Fazendo stories, mostrando a cara. Tem pessoas que não vai funcionar tão bem, por causa que o temperamento é diferente. Então, elas vão funcionar muito bem o quê? Respondendo caixinha de pergunta, através de texto. E aí, por isso que às vezes a gente diz, né? Existem artifícios que você usa, né? Estratégias que você usa, mas isso também tem que casar com quem você é. Né? Porque não adianta você também criar um personagem, você não consegue sustentar o personagem. Então, se você conseguir encaixar na tua realidade, em quem você é, né? Eu tenho clientes que fazem reels rindo, com brincadeiras, né? Esses reels de entretenimento, porque é muito da personalidade dele que encaixa ali. Tem outros que se eu falar assim, você vai ter que fazer um videozinho de dublagem engraçado. Não vai sair nunca. Porque não diz respeito à pessoa. Agora, se a gente fizer uma caixinha de perguntas e ele, como expert lá, dá todo o parecer dele por escrito, nossa, vai funcionar muito bem, vai reter a atenção do público, vai gerar a autoridade que a gente espera. Então,
Olha, vou sair desse podcast aqui com uma brilhante ideia que eu não tinha tido ainda, de aplicar. Eu sei diferenciar. Eu sei diferenciar os meus clientes, mas às vezes aplicar um teste e aplicar essa tanto na devolutiva, né, e tudo mais, eu acho que vai funcionar bem melhor. Pro dia a dia vai funcionar super bem. Facilita o relacionamento das coisas, porque, nossa, encurta tanto o caminho, economiza briga, economiza discussão, economiza energia. Às vezes a pessoa só tá na dela, ela não tá com problema com você dela, assim, ela tá no mundo dela. Tá tudo bem, é isso aí. Não é com você, não é pessoal, ela só tá no mundo dela e a gente segue. Esse teste que eu já faço com os clientes, eu deixo tudo certinho, a gente sempre tá mostrando para eles, olha, isso e aquilo, a gente consegue ir desenvolvendo tal coisa, mas a gente vai pegando o jeito da coisa. O seguinte, você hoje tem fala pra mim sua idade de novo. 46. Eu ia falar 56. 46. Você sente mais dificuldade? O pessoal vira um pouco o olho pra você ou não? Como é que você lida com a situação? Eu vejo assim, eu acho que essa cobrança é muito grande por mim. Eu me cobro bastante, sabe? Assim, puxa vida, será que não tô meio velho pra esse negócio que às vezes eu penso, sabe? Por outro lado, eu sei que eu tenho algo que é experiência de vida, que isso é algo benéfico, entende? Porque às vezes você pega alguém mais novo, não tem experiência de vida, não tem visão de mundo, que não vai compreender certas coisas. Eu tenho, vamos pensar num nicho de mercado, eu tenho um nicho de mercado muito bom, que são empreendedores na mesma faixa etária que a minha, que perceberam a importância do digital, que querem estar presentes no digital e não sabem como fazer. Então, quem sabe ela se relacionar com uma social media mais nova, possa ser um empecilho, ou possa achar que... Pode ser que a ideia desse social media mais novo seja... Não converse com a realidade. Então, assim, eu tenho... A maioria dos meus clientes é na faixa etária minha, né? De 35 anos para cima, né? Deixa eu pensar aqui... 36 anos é o meu cliente mais novo. Entendeu? Às vezes eu brinco com meu marido, que eu falo o seguinte, às vezes eu tenho a impressão que a nossa persona, as personas dos experts, a minha persona, a persona do G, é a persona que se assemelha a ele. Tipo assim, tem a Bruna, que é social media, então agora que ela é mãe, ela vai atrair aquela mulher que também é mãe, que tem uma idade semelhante, 30 anos, 27 anos, já não é tão nova, não vou dizer que eu tô tão nova assim, tenho 26, né, mas é nova, mãe. É bem novinha. Então seriam pessoas diferentes, por exemplo, sei lá, eu poderia ser expert social media, a Bruna também. Então, a gente iria atrair públicos diferentes. Com certeza. São mundos diferentes, porque a Bruna é mãe, eu sou só casada. Eu tô num outro universo, meu negócio é curtir a vida. O da Bruna é curtir os filhos, é estar os filhos em casa. Então, por isso que eu falei, quando a gente começa a estudar a cabeça das pessoas, começa a surgir algumas informações que eu falo assim, gente, que planeta é esse? Porque tantas possibilidades. E é interessante quando a gente fala desse universo, né, de Instagram, porque hoje é o que tá dando mais resultado, pelo menos os meus clientes focam, né? É no Instagram. Perdi o que eu ia falar. Os seus clientes focam as pessoas. Sim. Eu ia dizer o seguinte, que existem 2 universos. Os seguidores do Instagram e os clientes que vêm pelo Instagram. Então, os seguidores do Instagram, o meu público maior, tanto de seguidores nas métricas lá, quanto os que interagem, que respondem caixinha de pergunta, que se comunicam no direct comigo, são mais novos. Meu público é abaixo de 30 anos, assim. Por quê? Porque é o público consumidor de Instagram. Entendeu? Sim. E o público que vem pelo Instagram, mas é meu cliente de social media, é acima de 35 até 50 anos.
Até 50, de 35 a 50 são os meus clientes. E o público que interage de seguidores é menor de 30. Interessante, né? É bem interessante isso. O que você falou aí do cliente mais velho, talvez não se identificar com uma social media muito novinha, acontece porque é o seguinte, porque ele pensa, a Karen, ela é uma pessoa mais velha, e ela já passou por algumas dificuldades que eu também já passei. Então, ela vai entender melhor como que funciona a minha cabeça. Ela vai entender, ela vai se adaptar facilmente. Já a mocinha lá de 20 anos, de 25, 26, ela não passou por essa fase ainda. Porque a gente sabe que vem água por aí, sabe? Daqui para os 37 anos tem muita coisa para rolar. Então vai aparecer desafios que eu nunca lidei antes. E você já lidou. Então ele fala, a Karen talvez seja a minha melhor escolha. E assim, ó, o que eu percebo que é uma dor do meu cliente e da minha persona, né? Já que você falou da persona, então a minha persona. Eu não quero fazer dancinha. Entendeu? Então, se tem uma mulher de 46 anos, como eu, que começa a olhar lá uns perfis no Instagram e acha que para ter sucesso no Instagram, para ter milhões de seguidores, ela vai ter que fazer isso, ela olha e diz assim, não, isso aí eu não vou fazer. Isso é palhaçada. Não é objetivo. Não é objetivo. Aí, quando eu chego e digo assim, olha, você tem um comércio local ou você tem um estabelecimento físico, você vai atender um número limitado de pessoas, você não precisa ter 500 mil seguidores, viu? Fique tranquilo. Se você mora numa cidade pequena, como eu tenho clientes de cidade pequena, você com um perfil com 5 mil seguidores na tua cidade é um baita perfil. É um baita perfil. E você consegue tirar desses teus seguidores clientes, tá excelente. Você não precisa fazer dancinha nenhuma. Responda a caixinha de perguntas, se você conseguir fazer em vídeo, explicando sobre determinado assunto, mostrando tua autoridade aqui nessa tua profissão, já tá ótimo. Então, muitos se desafiam, né, fazem, aí mandam assim, tipo assim, eu recebo assim vários vídeos picadinhos assim, pra editar, né, e daí a pessoa assim, tipo assim, tá fazendo e não tá gostando. Não tem problema. A gente tira esse pedaço, põe a edição ali, faz um negócio dinâmico com os cortezinhos e tal, faz um Reels ali de 30 segundos, 1 minuto, que às vezes para explicar aquele assunto que ele o que ele faz, né? Precisa um pouquinho mais do que os 15, né? E funciona muito bem. Funciona muito bem. Tem interação, as pessoas comentam, né? Já vai para a caixinha, porque daí a gente recebe a notificação, já vai para o direct ali perguntando, né, como é que funciona, quanto que custa, como é que é a agenda, e Pronto, você teve o resultado. Então, eu consigo também, por causa disso, né, por essa aproximação, na verdade. É aquilo que você falou. Às vezes a gente vai se aproximar pela história. Então eu digo assim, esquece isso que você viu lá da Virgínia que dá bom dia dançando. Você não precisa fazer isso. A gente vai acalmando e vai situando a pessoa e ela vai vendo que aquelas direções que a gente vai dando dão resultado, estão dando certo. E aí, né? Porque, na verdade, esse é o objetivo do nosso trabalho. É fazer com que aquele profissional ali tenha resultado na sua profissão através do seu perfil do Instagram. Sim, eu já peguei alguns clientes mais velhos, tem idade para ser meu pai, assim, super amorosos e tal. E agora que você falou, eu nunca coloquei eles numa dancinha. Eu nunca coloquei eles dentro de um Reels. O que eu fazia? Eu falo assim, olha, esse aqui vai funcionar, continua fazendo, a gente vai fazer mais esse. E olha, fulana, já que uma terapeuta, por exemplo, já que você lida com as dores do ser humano, você vai falar isso. Como que eu posso lidar com a morte de uma mãe? Como que eu posso lidar com a saudade? Como que eu posso trabalhar o ciúme dentro do relacionamento? Como que eu faço para ser melhor para o meu esposo? Então, os problemas do dia a dia ali que a terapeuta pode resolver. Então, é sobre isso que ela vai falar no Reels. Não necessariamente ela vai apontar dedo, vai sair fazendo as coisas. Então, a gente se adapta naquele universo daquela pessoa e, assim, as coisas vai fluindo, assim. Qual o seu primeiro cliente foi sua irmã e você trabalhou de graça ali? Isso. E você acha que ajudou você pegar confiança?
acreditar que o seu trabalho tem valor? Como que foi esse teste para você? Com certeza. Com certeza. Como eu comentei antes, né? Eu entrei sabendo e tendo convicção que eu estava como um estagiário numa empresa. Que eu estava ali para aprender, né? O bom quando é de irmão, assim, né? E é de graça ainda, porque ele vai perdoar os teus erros, né? Porque você vai errar, com certeza. A gente erra até hoje. Fazendo ali, mesmo tendo um pouco de experiência, você vai fazer coisas que às vezes não vai dar o resultado esperado, não faz parte, né? Mas tendo essa oportunidade, assim, de fazer com alguém que é de casa, que é irmão, que vai te, né? Não, tá tudo bem e tal. Se errar, se não ficar tão bom, e é o que vai dando segurança, né? Porque aí você vai vendo que aquilo ficou legal, ficou bom, você vê os primeiros, né? E pensa assim, por que eu fiz isso? Hoje faria completamente diferente. E aí, o bom disso, que você tem a oportunidade de fazer diferente, né? De melhorar. E o próprio cliente teu, ele vai percebendo a evolução. Foi muito interessante que eu recebi, inclusive, um depoimento em áudio de uma cliente semana passada, né? Ela me mandou um áudio que ela falando assim que as pessoas começaram a comentar, nossa, como você tá diferente, como não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela na hora ficou assim, nossa, eu tô diferente, não conseguiu fazer a associação do que seria. E aí ela me contou, né, que começou a perguntar, tá, mas diferente como? Diferente como? Não, o seu Instagram. Aí o quê? A identidade visual tá bem firmada, bem presente. Quando a gente fez o briefing, ela disse que queria um visual mais elegante, para atingir um público, né, mais B ou A, enfim. Então tudo isso a gente vai passando, né, do design. Eu consigo ver nitidamente dos meus clientes daqui para baixo, daqui para cima, né? Como um social media cuidando das redes sociais dá muita diferença visualmente, primeiro de tudo, visualmente. E nessa cliente específica, né, que me mandou o áudio, o número de... Faz 3 meses que a gente está trabalhando juntas, né? O número de seguidores aumentou consideravelmente. A agenda dela tá, né, crescendo, tá conseguindo colocar mais clientes, pacientes e tudo mais. Então, no final das contas, é isso que importa. Então, as pessoas estão vendo que ela está diferente, ela está conseguindo agregar ali naquele trabalho dela o valor que ela realmente tem, não apenas o preço, consegue cobrar mais. Então, tudo isso o social media vai ajudando na construção desse profissional, né? E para mim, isso é muito satisfatório, né? Você olhar e ver que realmente você está trazendo o resultado para o cliente. Né? Porque é isso que ele tá, na verdade, é isso que ele espera da gente, né? Sim, o meu primeiro cliente foi uma terapeuta. E a gente até trazia um público legal para ela, assim. E quando eu via no direct que ela tinha muita dificuldade de fechar. Na época, eu não tinha tanta sabedoria como social media, assim. E eu não falava para ela mesmo. Falei assim, tá em direct, em algum momento ela vai fechar. Só que ela não conseguia ali fechar. E pra mim, pra um terapeuta, isso é muito problemático. Por quê? Porque tá passando incoerência ali. Se você tem medo de vender, se um terapeuta tem medo, significa que ele traz uma dúvida no sentido de, será que ela consegue ajudar os pacientes dela? Então, na época, quando eu não tinha tanta essa sabedoria, eu ficava me fazendo esse questionamento. E é isso, não tá indo, ela tá vendo que não tá indo, será que ela não percebeu ainda? Hoje, eu já chego nos meus clientes e falo, olha, essa abordagem aqui que aconteceu no direct, não é aconselhável fazer. Por quê? Porque é que você está perdendo dinheiro. Né? Você precisa, principalmente com o público feminino, trabalhar com muitas imagens, muitos vídeos, mais cuidado, um atendimento mais prestativo ali, para no final você fechar. Porque o ser humano gosta de ser tratado bem, gosta de um atendimento bom, assim. Você vai numa loja aqui em Cascavel e tá todo mundo lá desanimado para atender, você não tem muita vontade de comprar. Agora, se é uma pessoa que vem, não, vamos ver que, olha, se vai ficar lindo e você, não sei o quê. A pessoa tem mais facilidade de fechar no direct. Mas é isso que eu ia dizer, que também eu fiz, faz uns 3 meses, talvez, uma imersão
falando sobre vendas, né? Como a gente falou de temperamento, também existe o perfil de comprador. Então, quando a gente vai abordar pelo direct ou para efetuar a venda, se você consegue identificar o perfil do comprador, é a forma que você vai abordar para gerar esse fechamento de uma maneira mais eficaz. É bem interessante. Eu descobri o meu perfil. Meu perfil é um perfil dominante para compra. Eu gosto de loja de departamento que não tenha ninguém me atendendo. Eu amo ir em uma loja, por exemplo, como a Renner, que eu vou lá no aplicativo, eu mesmo passo as minhas compras, já pago tudo pelo aplicativo, eu só dou lá pro funcionário da loja, ele vai conferir se pelo QR Code, né? Se aquilo que eu passei condiz com o que está ali, ele tira aquele imãzinho lá da sirene e eu vou embora, ninguém me atende. Esse é um perfil. Se ficar querendo, e é o que eu digo assim, se quiser ficar me empurrando goela abaixo, não sai venda. E eu vou te contar um episódio que aconteceu, hoje é terça, domingo. Eu fui numa loja, posso falar o nome de loja? Eu não vou falar, então. Eu fui numa loja, num shopping, eu fui em Foz do Iguaçu. Não, é loja de departamento. E eu tava com problema no meu cartão da loja. A senha tava bloqueada, porque eu tinha recebido um cartão novo e tal, e eu não consegui passar a minha compra. E aí a menina falou assim, olha, para esse caso, desbloqueio de cartão precisa ser pelo 0800, me levou até lá no telefone fixo para ligar para o 0800 para resolver o problema do cartão. O que acontece? Essas lojas, elas têm metas de venda, porque daí vende o quê? Vende seguro disso, seguro daquilo, seguro de roubo, bolsa segura, periri, pororó, querem, né, um monte de coisa. Enquanto eu estava lá aguardando, porque daí o que tinha acontecido? Eu tinha que mandar no meu e-mail uma senha provisória para eu entrar no aplicativo, para desbloquear uma novela. Enquanto eu estava ali no telefone, o atendente lá do telemarketing querendo me vender um seguro, que vinha direto na fatura do cartão e tal. E eu disse para ele, não, obrigado, uma vez. Não, obrigado. Não, obrigado. E daí ficava me detalhando todas as vantagens que eu ia ter se o meu perfil de compra é dominante. Não me explique muito, não queira me enfiar a goela abaixo, que eu não vou comprar. O que aconteceu? Eu desliguei o telefone na cara, eu falei para a moça, tudo isso por causa de uma senha de cartão, abandonei minhas compras, virei as costas e vim embora. Eu não levei o produto. Então, por isso que eu achei tão interessante quando eu fiz essa imersão, de você conseguir definir, porque ali, perderam uma venda do produto que ele queria me vender, que era um seguro, e a venda física, que eu já tinha separado ali, umas peças que eu ia levar. Entende? Já se é uma pessoa que tem o perfil que é esse que gosta, que explique o detalhe, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, por que eu vou me beneficiar e tal. Se eu não falar nada, essa pessoa diz assim, nossa, nem me deu atenção, entendeu? Então, é um perfil diferente, a abordagem é diferente. Então, olha só, quantos detalhes quando você... para você fechar uma venda, para você fechar um negócio, para você fechar um paciente, um cliente, N situações... Todas as leituras que a gente precisa ter, né? E a gente, como social media, pode ajudar. É isso que você estava falando, né? A abordagem no direct, às vezes não estava satisfatória, mas às vezes com pequenas coisas assim que você consegue ler ali do que aquele cliente te pergunta, né? Um cliente que tem esse perfil mais dominante, eu vou falar do meu, porque eu domino o que eu sou, né? Eu dificilmente vou chegar no direct de uma empresa, uma loja, e dizer assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, eu vi, que linda aquela camisa, cor azul, sei lá. Não, eu vou chegar, vou responder o story assim, valor. E não queira ficar me explicando muito detalhes, que o tecido é assim, o fechamento é assado, a costura não sei o quê. Se eu pedir o valor, me responda o valor. E eu vou comprar ou não vou comprar. Entende? Então, assim, gente, são detalhes. São Nossa detalhes. Senhora. Mas aqui, assim, a gente tem condição
de melhorar número de vendas, melhorar fechamento de atendimento, conforme a abordagem que você tem e conforme o perfil da outra pessoa. É difícil agora, você abriu uma dúvida na minha cabeça, eu falei assim, cara, como a gente descobre o perfil de cada um? Porque a gente nota que a pessoa que quer ser mais cuidada, quer mais informações do produto, ela vai mandar o seguinte, nossa, que linda essa blusa, o tom dela é lindo. Em poucas linhas de conversa, você tem condição de de captar, assim, e no desenrolar da conversa, né, vai trazendo o cliente para aquilo que você quer, né? Daí tem outra que só pergunta, valor. Uhum. Aí, beleza. Agora, existe quantos perfis baseado nos temperamentos ou não? Não, é diferente do temperamento. É diferente, porque um perfil, por exemplo, dominante, se assemelharia mais com colérico. Eu não tenho nada de colérico. É isso que eu ia falar. Né? Você é dominante, então você não tem nada a ver com colérica. Não, é diferente. Eu não lembro, são 4 ou 6, é um número parzinho, assim. Eu tenho nas minhas anotações, não lembro de cabeça. Mas, se não me engano, são 4. São 4 perfis. É aquele que gosta dos detalhes, é aquele que gosta de bater papo, de fazer amizade, é aquele que é o dominante, né? Que tem o que é indeciso, que, né? Aquele vai pensar e realmente pensa, não define na hora, não decide na hora. Se não me engano, são 4. Isso facilita até mesmo para a gente que vai fechar. Pra gente que é socialmente. Porque daí se a pessoa... Porque eu já atendi dominante, assim, que eu fiz uma call e na hora eu expliquei pra ela como que iria funcionar, não sei o quê. Aí no outro dia ela falou assim, ok, a gente vai fechar. Aí eu me peguei surpresa. Agora outros clientes não, outros clientes que eu já fiz 3 call pra gente fechar na terceira. Sim. Uhum. Aí eu falei assim, nossa, isso demorou um pouquinho mais, né? Porque esse período esse intervalo entre uma call e outra pode demorar, dependendo de quantos sócios tem, dependendo de quem que é a pessoa, se ela tem esposo ou não. Então, a gente vai ali 3 semanas, vamos dizer, uma call em cada semana, quase um mês para fechar com o cliente. Aí você para, caramba. Não, e tem muita diferença. Eu também, eu tive clientes que, vamos fazer uma reunião, pode ser amanhã às 8 da manhã? Sim. Fez a reunião, tal. Daqui a pouquinho, depois, né, desse primeiro contato e tudo mais, é que eu mandei a proposta com os valores e tudo mais, baseado naquilo que ela disse que pretendia fazer no perfil. Quando foi meio-dia, vamos fechar, de tarde o Pix estava na conta, entendeu? É um perfil. Teve clientes que é como você diz, né? Faz uma reunião, faz segunda, não, vamos fechar e tal, e dali ainda, quando diz que vai fechar, ainda demora um prazo para... hoje, então, de fato, começamos o trabalho, né? Muito complexo, para você ver quantas possibilidades tem nesse mesmo universo. Né? Exatamente. E a gente começou falando, né, de empreender. O empreendedorismo, né, ser empreendedor não é para todo mundo. Não. Isso é uma das coisas assim que eu entendi, né? Porque às vezes a gente acha, as pessoas acham, é aquela história, né? Se baseia no palco da pessoa, mas não entende os bastidores. Se você tem necessidade de ter aquele valor certo, se você precisa saber quanto você vai ganhar ao final do mês, se você precisa, sabe? O empreendedorismo não serve para você. E tá tudo bem, não tá errado, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha autônomo por conta, você depende de outras pessoas, depende do cliente fechado, exatamente, de tudo certo. E tudo bem, não é todo mundo que vai fechar contigo, às vezes vai orçar com você, com outro, né? Se identifica mais com o teu temperamento, com o jeito que você faz, com o jeito que você fala. Então, prefere o teu serviço e não o meu. E tá tudo bem. E você entender que tá tudo bem, que não é algo pessoal, né? O problema sou eu. Não, são muitos fatores que você tem que ficar equilibrando a bandeja. Nossa, e você tem que ter maturidade para compreender isso. Porque se a pessoa vem pro digital, que nem eu já fui maquiadora, e chegou uma época... que eu literalmente me peguei chorando e me perguntando se o problema era comigo. Falei, tá, amor, e o problema sou eu não maquio bem, onde eu tô errando, o que eu tô fazendo, que não tá dando certo. E na verdade não.
Na verdade, era que eu só não sabia me divulgar e eu não entendia que nem eu estava vendo uma aula essa semana, que uma mulher, por exemplo, raramente vai permanecer muito tempo indo na mesma manicure. A gente, depois que a gente se toca e começa a parar, a analisar, a gente fala, faz todo sentido, porque nem eu vou ir muito tempo na mesma cabeleireira. Por que a minha vizinha vai, se ela, mesmo sendo a minha cliente? Então, talvez, eu sendo social media, eu pego uma cliente hoje, uma mulher, sei lá, uma psicóloga, por exemplo, e daqui a um ano ela fala assim, olha, Daiane, eu não vou continuar, né, eu vou buscar outros caminhos, não sei o quê. Bom, o problema não é comigo, o problema é que ela só quer buscar novas informações, só quer trocar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E vai vir outra cliente que vai fazer a mesma coisa. Então, você começa a entender, olha, verdade, eu nunca fui mesmo na mesma manicure, eu não vou no mesmo dentista. Então, essa é uma jornada. A mulher é um universo diferente. Aí você passa, beleza, tá tudo certo, então, faz sentido. Mas é muito interessante o que você disse. Nossa, eu virei várias chaves aqui, compreendi muitas coisas. Eu vou buscar agora informações, porque eu quero colocar. Eu tava preocupada comigo esses dias, pensando assim, por ser, olha como é a questão do temperamento, né? Então, assim, eu sou melancólica. Se eu pudesse viver a minha vida apenas estudando e não fazendo, eu faria, né? Porque, e aí eu tenho que cuidar isso. Se eu não tô, assim, muita informação, porque daí, quando você tem muita informação, você começa a ficar perdido. Tá, e agora? O que eu faço? Né? Então, a gente tem que também ter cuidado. Eu tenho estado mais seletiva no que eu consumo. Semana a gente começou falando do Ícaro, né? Vou falar de novo dele. Ele mostrando as anotações, não sei se você acompanha todos os dias o story dele, as anotações dele... dos livros. Ele diz assim, meia dúzia de livros, não sei quantos livros lá, que ele sempre relê os mesmos. E aí, eu acho que isso é uma grande sacada, né? Às vezes a gente pensa assim, tem que fazer coisas diferentes. Não, fique muito bom naquele universo ali, que é aí que você vai se destacar, aí que você vai... Porque às vezes você quer abraçar muitas coisas, aprender muitas coisas, fazer muitas coisas, e daí fica... paralisado, porque é muita informação, e aí na hora de agir, mas esse fala isso, e agora? Qual que é o certo? Isso, exatamente. Você precisa entender como que funciona e sempre buscar o melhor para você. Que nem você falou de conteúdo, cada um vai ter uma forma de gerar conteúdo. Para mim, um podcast, eu estou me sentindo muito bem à vontade aqui. Agora, se eu for falar assim, olha, pessoal, vou fazer uma live toda semana aqui, não sei o que, pra mim já faz ser, gente, uma live toda semana, não me encaixei. Um carrossel todo dia ainda não é meu formato preferido. Um Reels 3 vezes na semana, beleza, a gente até faz. Mas ainda estou buscando, eu ainda estou na minha jornada de produção de conteúdo. Claro que o podcast não anula a minha produção de conteúdo no Instagram, né? Que eu tenho que voltar, inclusive. Mas se complementa. Daí eu venho pro podcast e falo assim, gente, eu me sinto bem. Me encontrei na produção de conteúdo pela primeira vez. Então a gente vai entendendo e leva um tempo, assim, pra gente não é. Porque até você falou, né, tem que voltar. Eu também, o meu perfil do Instagram tá morrido lá, coitadinho. Porque a gente começa a produzir conteúdo para outras pessoas e o nosso vai ficando, né? Então, é outro prato que tem que equilibrar, porque o meu Instagram, hoje, ele é um excelente portfólio. Eu consigo clientes através dele, não posso abandonar, né? E não posso dizer para o meu cliente, olha, a gente precisa ter essa constância, e ele, e você, né? Então, a gente precisa também. Mas essa questão de produzir conteúdo, eu, por exemplo, questão de lives. Eu gosto muito de fazer live. Gosto porque... Vejo direto você fazer. Porque fazer lives, para mim, eu preparo como se fosse uma aula, que é algo que eu gosto,
Eu gosto de ensinar, sabe? Eu gosto de estar ali. Então, a live, para mim, ela me... E é um conteúdo que depois eu reaproveito, porque eu faço cortes. Você faz cortes do podcast, eu faço cortes das lives. E aí funciona também como produção de conteúdo, como, né, a autoridade sendo ali estabelecida naquele assunto e tudo mais. Então, mas como... Eu, nesse universo de social media, como comecei agora, né? Eu sou ainda na minha profissão bem novinha. Tem muitas meninas bem mais novas que estão há muito mais tempo nessa jornada. E eu ainda também estou descobrindo como que vai funcionar melhor para mim na produção de conteúdo, né? Então, estamos aí nessa. Cara, eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Vem mais vezes. Eu venho, só me chamar. Eu quero que você diga pro pessoal onde eles podem te encontrar, onde eles podem te contratar, porque não tem problema. Não, estamos abertos. Agenda aberta. Onde eles podem te encontrar? Então, hoje eu estou firme e forte com o Instagram, né? Que é o meu nome, é Karen Lenok. Você vai ter que pôr esse arroba aí em algum momento desse vídeo. Vou colocar na descrição. Porque o nome é meio difícil para escrever, mas é arroba Karen Lenok. No Instagram é onde eu estou ativa, né? E de resto, por enquanto, aquilo que eu falo dos meus clientes é o que eu tenho feito. A gente precisa ir uma plataforma por vez. Quando você consegue tá bem seguro ali que aquilo está desenvolvendo, você vai para a próxima. Eu ainda não fui para a próxima, mas estou lá. E vocês podem me encontrar no @daimorandiof com 2 Os ou 2 O no final. Eu tô aqui em várias outras redes sociais também, mas vocês me encontram lá no Instagram, que é lá onde eu sou mais ativa. Lá que a gente tá sempre, né? É mais fácil. Um beijo e até a próxima segunda-feira. Aproveitando que a equipe vem me cobrando, deixem o gostei de vocês aqui, se inscreve no canal, porque todas as segundas-feiras, às 15 horas, sai um episódio novo. Até a próxima. Tchau. Tchau.